Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora agora batermos um papo a respeito da Sociedade Secreta dos Templários. Eu quero trazer para vocês aqui todo um conjunto de informações para que não apenas você aprenda, um pouco mais sobre história, mas também venha trazer reflexões para os nossos tempos. Existe um vírus, um vírus social mutante, que ele tem o mesmo padrão de ação ao longo da história. Esse padrão vai ser encontrado em muitos momentos da história, desde remonta à antiguidade, e até os dias atuais. Eu quero que você conheça isso e depois nós vamos buscar aparatos para também nos imunizar quanto a isso. Quando a gente fala de templários, a primeira ideia que nós temos, evidentemente, é uma seita secreta. Muita coisa se fala a respeito dos templários, então eu quero separar também nesse vídeo, vão ser provavelmente 2 vídeos, não dá pra gente esgotar essa pauta, é um tema apaixonante, muito legal, desafiador, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ver esse vídeo. E assistir o próximo também. Então, a gente vai fazer 2 vídeos. Muito se ouve falar deles. Uma seita secreta, existem muitas lendas em torno dos templários, eles têm tesouros escondidos, então nós vamos conhecer um pouquinho da história dos templários, os seus valores, as suas raízes, as suas conquistas e também a sua influência na sociedade. Tiveram bastante influência na sociedade. E tem até nos dias de hoje, Até os dias de hoje ainda tem influência, Então nós vamos aprender a sua ascensão e a sua vertiginosa queda, por causa de um motivo que é um padrão, que é um vírus social que está no nosso entorno. Nós vamos observar que alguns erros parece que vão sempre se repetir na humanidade. Nós poderíamos chamar isso de síndrome de Lúcifer. É um vírus social, uma contaminação na sociedade humana que faz com que você repita alguns padrões, você replique padrões que vão culminar na sua destruição, vão culminar em processos profundos de sofrimento, de dor, de frustração. Então, bora conhecer mais sobre isso. Então, lembrando, não se trata, esse vírus não se trata de uma maldição hereditária. São gritos que ecoam pela história, reverberam pelo tempo, pelo espaço e chegam até nós. Gritos de angústia, de desespero. Mas não é uma maldição hereditária. É um comportamento hereditário. É um padrão comportamental que você observa e replica. Isso faz com que você tenha as mesmas consequências, porque você vai estabelecer as mesmas causas. Então, prepare-se para o estudo, vamos fritar miolo agora, Anote as informações que tem muita coisa legal aqui. Esse vírus social, essa síndrome de Lúcifer, tem proporcionado atualmente a maior das pandemias que a humanidade já experimentou. Acho que nunca nós estivemos diante de tanta crueldade, de tanta falta de amor, de tanta ausência de compaixão, de unidade em toda a história. E olha que a humanidade tem muitas coisas terríveis e assim verdadeiras atrocidades. Você já viu a série que eu produzi de vídeo aqui no meu canal do YouTube, uma história de terror, o lado oculto do nazismo, que conta a história de Adolf Hitler, a sua ascensão e queda. Você vai ver como é que são esses desdobramentos da crueldade humana. Mas nós vemos isso ainda hoje, na nossa sociedade, por incrível que pareça, até mesmo dentro das nossas igrejas. Então, preste atenção, nós vamos apresentar aqui um padrão comportamental, vamos apresentar o antídoto para isso, e esse antídoto vai te dar uma espécie de passaporte sanitário espiritual, que lhe dará entrada num lugar nada mais, nada menos que o próprio céu. Então vamos lá. Para compreender os templários, nós temos que entender o que precedeu aos templários. Lembrando, a igreja cristã, o cristianismo, como os cristãos passaram, como os seguidores de Cristo passaram a ser chamados de cristãos, está lá no livro de Atos, esse cristianismo puro, genuíno, autêntico, sem influências externas, ele perdurou por 300 anos. Uma época que não tinha dízimo, não tinha um ato profético, não tinha unção do gira-gira, nada disso. Era uma coisa sóbria, equilibrada, ponderada e com muita fé, muita reverência, muito respeito, muitas orações e a igreja se ajudava mutuamente. Aí o que acontece? O cristianismo ganha forma,
eu conto melhor essa história no meu livro Rastro do Oculto, tá? O Império Romano, através de Constantino, acaba estabelecendo que o cristianismo vai ser a religião oficial do Império Romano. Satanás aqui usou de uma estratégia um tanto quanto sutil, né? Então não estou conseguindo destruir, eu vou contaminar, né? E aí se torna a religião oficial do Império Romano. Tem lá o Concílio de Nicéia, em 325, antes disso o Edito de Milão, e fica estabelecido isso. Então, chega um momento da história que o dragão adormece, ou seja, uma vez que transformou como religião oficial do Império Romano, nascendo a Igreja Católica Apostólica Romana, né, começou a gerar alguma coisa nesse sistema. Esse sistema religioso é tão forte, tão poderoso, tão indestrutível, que ele persevera, ele prevalece mesmo após a queda do Império Romano em 476 d.C. Então a igreja se mantém ainda muito forte. Mais adiante na história, nós vamos ver a Inquisição. A igreja tinha poder de Estado, de prender, sentenciar e matar qualquer pessoa acusada de heresia. Diga-se heresia, qualquer coisa que fale contra a igreja. Mas antes da Inquisição, entrou em cena as Cruzadas. Tiveram os Cavaleiros das Cruzadas, que tinham como seu emblema a cruz de Cristo. Esses Cavaleiros das Cruzadas tentavam impor um cristianismo já contaminado, a fio de espada. Um dos seus principais inimigos eram os muçulmanos. Então você vê aí que um sistema começa a impor essa imposição à força, a fio de espada, executar pessoas que não partilham da mesma doutrina, mesma visão espiritual que você, é algo que acontece nos dias de hoje. Basta alguém dizer que é contrário, falar que é contrário ao seu pensamento, aquela pessoa vira um inimigo. Eu vejo isso na rede social com muito mais com cores muito mais fortes, Aquela pessoa vira inimigo, Ela é achincalhada, é demônio, vai para o inferno, isso e aquilo. Bastou pensar diferente. Temos que lembrar que as diferenças, elas nos unem também, As diferenças, elas fazem com que você encaixe as peças de um quebra-cabeça. E existe uma igualdade nessa diferença, que é o amor de Cristo. Esse amor tem que permear todas as nossas esferas e pensamentos, inclusive do nosso comportamento social. Então, eu observo isso aqui já começa a acontecer historicamente. O cristianismo começa a ser apresentado de uma forma impositiva, e quem não aceita é inimigo e é morto. Olha só que coisa. Então, no ano 1095, o Papa atual, daquela época, Urbano II, ele estabelece então expedições militares, que são os cruzados, para retomar a Terra Santa. Jerusalém, então, estava ocupada por outros povos que não eram cristãos. Então eles queriam ocupar novamente a Terra Santa, estabelecer novamente o seu domínio na Terra Santa, que é sagrada, tanto para cristãos quanto também para muçulmanos. Então eles estão levando ali, no seu brasão, o principal símbolo do cristianismo, que é uma cruz. São cavaleiros das cruzadas, são aqueles que levam a mensagem de Deus. Foram 9 incursões das cruzadas ao longo da história. Essas 9 incursões foram as oficiais, estabelecidas pela igreja. Teve outras desorganizadas, feitas por grupos independentes, mas oficialmente foram 9 incursões das cruzadas. E ela durou bastante tempo, levou 2 séculos. Durante 2 séculos foi imposto um cristianismo contaminado a fio de espada. Essas incursões militares dos cruzados, que combatiam em nome da igreja, não era apenas do interesse religioso, mas tinha um interesse político por trás também, que anelava o êxito dessas expedições militares. A nobreza feudal, naquela época, nobreza feudal, também explico isso melhor no livro Rastro do Oculto, seria o feudo é terra. Então, o grande senhor feudal é aquele que tem muitas terras, tem muitas propriedades. Existem outras camadas desse sistema feudal, que não vale a pena abarcar aqui, que seriam os suzeranos, os vassalos. Eu explico melhor no meu livro Rastro do Oculto. Então, o que acontecia? O feudo, o herdeiro do feudo, o herdeiro das terras, era sempre do primogênito, era do filho mais velho. Chegou o momento que essa distribuição de terras de forma desigual promoveu um desequilíbrio. Haviam poucas pessoas com terras
para muitos homens, né? Muitas pessoas sem terras, e poucas pessoas eram senhores feudais das terras. Então, o que acontece aí? Começou também a haver uma certa prosperidade na Europa no século XI, né? Devido às grandes rotas comerciais que vinham da China, trazendo especiarias, e também a famosa Rota da Seda. Essa Rota da Seda, por exemplo, foi tão importante que chegou a favorecer o crescimento e desenvolvimento não apenas do Egito, mas também da Mesopotâmia. Então o que acontecia? Como muitas pessoas, como aumentou a população, né, estava prosperando, aumentou a população, de repente há uma distribuição desigual de valores, de renda, de terras, de trabalho, muitas pessoas, para ter o seu sustento, começaram a se inclinar à bandidagem, à criminalidade. E começaram a assaltar caravanas, né, que traziam essas especiarias, caravanas de rotas de comércio. E Jerusalém era um polo comercial muito importante. Então havia também um problema comercial, político envolvendo essa questão de ter essa guarda, né, de proteger tanto os peregrinos que iam até Jerusalém, como também de proteger as caravanas que traziam especiarias, ou também traziam parte da famosa Rota da Seda. Então os cavaleiros das Cruzadas, eles não tinham apenas a intenção de libertar Jerusalém, mas também de proteger os peregrinos que ali vinham e garantir que as rotas comerciais conhecidas na antiguidade, que eram as principais, a Rota da Seda, das especiarias vindo do Oriente, e elas fossem protegidas e chegassem ao seu destino. Então havia também um interesse comercial e político nessa questão. Então, em 1096 até 1270, as cruzadas se estabeleceram. 200 anos, 2 séculos é bastante tempo. As expedições foram formadas sob o comando da igreja, a fim, lembrando, de recuperar Jerusalém, que estava aqui sob o domínio dos turcos, tá? Então eles teriam também, além de conquistar Jerusalém, eles queriam reunificar o mundo cristão, que estava dividido, através da cisma do Oriente. Então a Igreja Católica, Apostólica Romana, tinham dogmas herdados pelos romanos. Então, por exemplo, a venda de indulgências, enfim, uma série de coisas estranhas ali começaram a acontecer, e de repente a Igreja Ortodoxa do Oriente, né, se rebela. Então há uma cisma, há uma quebra, há um rompimento. Temos a Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente e a Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa do Oriente. Então essas tropas, né, esses soldados dos cruzados também tinham como objetivo reunificar o mundo cristão, além de libertar, né, Roma. Isso tudo está acontecendo no século XI, estamos na antiguidade ainda, né? A Jerusalém, por exemplo, a Terra Santa, pertencia, era ligada, estava sob o domínio dos árabes, até o século XI. E eles permitiam, os árabes não tinham nenhum problema, eles permitiam peregrinações dos cristãos à Terra Santa, sem nenhum problema. Mas no final do século XI, os povos da Ásia Central, especialmente turcos, tomaram Jerusalém. E eles também, convertidos ao islamismo, eram tanto quanto intolerantes. Eles não permitiram mais que os peregrinos visitassem Jerusalém. Esse foi mais um dos fatores que corroboraram para a formação desse exército de Deus na Terra. Então, em 1099, Jerusalém ela é retomada, ela é conquistada pelos cruzados. E essa primeira cruzada tem êxito nisso, né? Então, lembrando, isso é anterior à Inquisição. Nesse momento, claro, eles destruíram tudo, né? Imagina o ódio dentro deles, que eles impunham um cristianismo que é amor ao próximo, destruíram mesquitas, destruíram sinagogas, porque aquela vertente religiosa oposta deles eram inimigos. Tudo bem, lembrando que os turcos também não deixavam os peregrinos visitarem Jerusalém. Então nós vemos aqui esse conflito humano muito presente na história e até nos dias de hoje continua sendo presente, né? Então, por exemplo, se alguém te roubar uma vaca, estamos lá no sistema da antiguidade, alguém roubou a sua vaca, veio uma tropa lá do rei, roubou a sua vaca, levou para o castelo, a sua vaca, fizeram um banquete. Você, como dono da vaca, vai fazer o quê, né? Você esquece a vaca. Você não tem mais como recuperar a vaca, mas se roubarem a sua terra, aí complica, porque aquela terra sempre estará visível aos seus olhos, você sempre vai lembrar dela, e aquilo não será esquecido.
Guarda essa informação. Chegamos aqui no ano 1118 depois de Cristo. Os cristãos agora governam Jerusalém. Nessa época havia uma fé exacerbada. Presta atenção nesse outro detalhe. Havia uma fé exacerbada. Sabe qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dose. É a dose que é a diferença. E quando você tem algo exagerado, exacerbado, aquilo que poderia ser bom lhe faz mal. Então imagine uma pessoa muito religiosa. Tudo é pecado, tudo é do demônio, né? Essa pessoa é amarga. Você não consegue ficar perto dela, né? Porque ela extrapolou a fé e ela passa a ter uma religiosidade. Era que os fariseus tinham na época de Jesus. Então esse sistema farisaico é um vírus social extremamente mutante e adaptável às culturas regionais. Ele continua presente até mesmo nos dias de hoje. E aí o que acontece? Essa fé exacerbada dá um desdobramento um tanto quanto cruel na história. Atenção agora. Então, quem tem uma fé muito exacerbada e chega no patamar da religiosidade, essa pessoa se torna um cristão sem Cristo. Fale em nome de Cristo, está na igreja, louva a Deus, mas não tem Cristo no coração. Jesus chegou a dizer isso para os fariseus: seus lábios me louvam, mas seu coração está longe de mim. Né? É isso que acontece. Então, nem todo mundo que diz santo, 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 nem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembram disso? Pois é. Então, aqui lembrando que as fronteiras, embora Jerusalém esteja conquistada, né, retomada aqui pelos cruzados, e o cristianismo, os cristãos dominam Jerusalém, as fronteiras estavam sempre em constante conflito. Né? Muitos soldados que combateram as cruzadas, o que acontece? Eles voltam para suas casas, né, no Ocidente, porque assim o objetivo deles já tinha sido cumprido. Eles cumpriram o objetivo. Reconquistamos Jerusalém, retomamos a cidade de Jerusalém. Então agora, missão cumprida, hasta la vista, e foram embora. Restou um número de tropas muito pequeno para tomar conta de Jerusalém. Lembrando que as fronteiras estavam em constante conflito, porque pegaram a terra. Você esquece a vaca, mas não esquece a terra. Para piorar a situação, depois da primeira cruzada em 1095, muitos foram para sua casa, tropas reduzidas, bandos atacavam constantemente os peregrinos e as caravanas de comércio que levavam abastecimento para Jerusalém. Isso se transformou num problema muito sério. Então eles tinham que restabelecer a ordem. Para que essa ordem fosse restabelecida, atenção, né, uma série de cavaleiros são enviados a Jerusalém, mandadas por um homem chamado, guarda esse nome, Hugo de Pains. Hugo de Pains. Então ele tinha um grupo de cavaleiros que ele era líder e ele manda esses cavaleiros para proteger Jerusalém. Esses foram os primeiros cavaleiros templários, né, em sua fase embrionária. Na época, o rei de Jerusalém, quem governava Jerusalém, era Balduíno II. E então, Hugo de Pains, com 9 cavaleiros templários, né, 9, os mais nobres, os mais puros, os melhores combatentes, a nata, pede uma audiência para o rei, na intenção de buscar apoio, né, para que eles pudessem ter uma ordem mais bem estabelecida, para fundar a ordem dos templários e, tendo apoio do rei, tendo financiamento do rei, eles pudessem ter armaduras, cavalos, armas e, evidentemente, soldados. Esses 9 homens, esses cavaleiros iniciais, além de serem muito habilidosos, eram também monges. É a primeira vez na história que nós vamos observar a união entre monges, né, sacerdotes, e guerreiros. Então, literalmente, eles não estavam entre a cruz e a espada. Eles eram os dois. Era a cruz e a espada. Então, eles eram monges e cavaleiros. Então, eles tinham uma série de valores na sua ordem. Valores de castidade, de proteger os órfãos, de ajudar as viúvas, né? Tinham valores nobres entre eles. Passavam tempos de oração, estudavam as escrituras, conheciam muito bem os evangelhos, né? A palavra de Deus, eles conheciam as escrituras. Então, eles se dedicavam muito tempo a isso. E também a arte da guerra, ao combate, para defender o território cristão. Então esses homens eram muito simples. A história diz que eles se trajavam com panos assim, a roupa deles era poída, era suja. Eles eram pessoas extremamente simples, extremamente humildes e, mais paradoxalmente, paralelamente, eram extremos e exímios lutadores, exímios combatentes. Eles já tinham lutado antes na Guerra Santa, já tinham feito parte das cruzadas, e eles eram a nata desse exército. Quando se estabelece o símbolo
dos templários, a cruz dos templários, ela remete a 8 cavaleiros. Ela fazia um leque, são 8 pontos ali, e mais Hugo de País no seu eixo, no seu centro. Então seriam os 9. Tá interessante que esse 9 está ligado muito à numerologia cabalística, né? Se você não assistiu, assista um vídeo meu chamado Anagrama e também veja a série A Árvore da Vida. Você vai entender melhor um pouco dessa numerologia cabalística. Eles já abraçaram isso. Guardou o número 9? Ok. Logo no início, o rei, então, Balduíno II, concede a eles um templo. Não o templo de Salomão, que essa ordem dos templários significa uma espécie de cavaleiros do templo, monges do templo, guerreiros do templo, isso templários. Então ele não poderia, evidentemente, oferecer o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo e Jesus previu que não ficaria pedra sobre pedra. Então o templo já tinha sido destruído, já tinha sido saqueado, até mesmo os tesouros do templo foram usados pelos romanos para construir o Coliseu, né, que foi uma arena que matou muitos cristãos também. Então, agora, eles acabam utilizando o Palácio de Herodes, ou também conhecido como Terraço de Herodes. Então ali vai ser a sua base, ali vai ser a sua base militar e também a sua base religiosa, onde eles vão ter seus momentos de oração, de devoção, etc. e tal. Inicialmente, os cavaleiros templários eles eram chamados apenas de os pobres cavaleiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda isso. Eles eram conhecidos como os pobres cavaleiros do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, eles tinham uma fé genuína, uma pureza de coração, e eles acreditavam piamente na sua causa. Para eles, era uma causa de valores nobres. Eles faziam aquilo de coração. Eles tinham votos de simplicidade, de humildade, e eram pessoas assim descritas pela história com caráter ilibado. Os primeiros 9 anos, né, eles passam nesse terraço de Herodes, que é esse palácio, esse templo de Herodes. Né? Então os primeiros 9 templários, curiosamente os principais líderes dos templários, eles vão ficar 9 anos no palácio. Número 9 de novo. Isso aqui nos remete, fazendo uma comparação análoga, a uma gestação humana. Né? Então estava sendo gestado alguma coisa. Preste atenção, vamos ver o desdobramento que isso vai causar. O rei, então, concede a eles, além do espaço para sua base, concede roupas, cavalos, armadura, armas e tudo que eles precisam. Então, nos primeiros 9 anos, os templários não cresceram muito, né? Tiveram muitos poucos adeptos a se filiar à ordem, porque não existia nesse momento nenhum regulamento, nada que normatizasse a ordem, apenas havia um ritual assim muito simples, né? De um juramento solene de lealdade a Deus, lealdade ao Papa e lealdade ao seu líder, Hugo de País. Porém, o que acontece na história? Estamos agora no ano 1125. Vai surgir um outro personagem na história, eu quero que vocês prestem atenção nisso e vejam só como esse padrão comportamental da síndrome de Lúcifer nos influencia até os dias de hoje. Vai entrar aqui um influente líder da igreja. Ele não é o Papa, mas ele é mais influente que o Papa. Ou seja, você não precisa estar no comando para comandar, entendeu? Pode ser o presidente do Brasil. Não quer dizer que ele está no comando para comandar. Existem pessoas nos bastidores que articulam, né? Que articulam, que preparam, que influenciam. E vai entrar aqui em cena uma pessoa extremamente influente. O nome dele é Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, ele tem uma influência muito grande sobre o Papa. E Bernardo de Claraval era parente de Hugo de País, o líder templário. E como ele tinha muita influência no Papa, na época Honório II, ele pede o apoio da igreja para a ordem templária. Então ele tinha muita influência, ele influenciou até mesmo a canonização de 2 papas, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então em 1128, por influência de Claraval, né, é feito um concílio, uma reunião da igreja, né, onde fica estabelecida oficialmente nessa reunião o total apoio da igreja aos cavaleiros templários. Esse, por sua vez,
né, vão ter dois valores que são pilares: obediência e lealdade a Deus e ao Papa. Eles não se curvam e não obedecem nem o rei, nem um líder político. Eles servem somente a Deus e a entidade eclesiástica majoritária dentro do sistema cristão, que era o Papa. Somente isso, né? Então Claraval, inclusive, além de ter essa influência, ele vai escrever os estatutos da Ordem dos Templários. Ele estabelece 72 capítulos, 72 regras para a Ordem Templária, incluindo rituais de iniciação, tá bom? Então não precisa estar no comando para comandar. Ele fez a cartilha dos Templários, 729, né? Mais uma vez aí. Lembrando, Claraval, ele influenciou a canonização de 2 papas por influência direta dele. Não foi o conclave, foi ele que influenciou. E o Papa Inocêncio II e o Papa Eugênio III, influência direta de Claraval. Ele nunca quis ser papa, mas ele sempre controlou o papado. Então, a Ordem Templária, agora com o incentivo, apoio e influência de Claraval, começa realmente a crescer, pois ela tem agora um estatuto, tem um conjunto de normas. Uma das coisas que ele coloca como bandeira, né, para que os templários possam observar é uma frase: vista seu corpo com a armadura de aço e o escudo da fé. Olha só que coisa. Unindo aqui o poder militar e o poder político. Vista seu corpo com a armadura de aço e o escudo da fé. Agora a ordem tem um estatuto. Tem valores morais, tem valores disciplinares, rituais iniciáticos, códigos de honra e lealdade e vários objetivos. Nesse momento, né, que os templários começam a ganhar um pouco mais de proeminência, começam a ser permeados uma série de lendas a respeito dos templários. Lendas, boatos ou não. Né? Eles supostamente encontraram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não, Apocalipse 11 diz que ela está lá no céu, não encontraram. Mas encontraram também a lança de Longino, né, que seria a lança do soldado romano que perfurou Jesus. Encontraram a lança, uma relíquia arqueológica. Encontraram até mesmo o Santo Grau, que seria o cálice que Jesus utilizou na última ceia. Então, isso aí provavelmente, sim, lendas, obviamente, mas uma coisa realmente eles encontraram, isso é fato. Eu posso afirmar para vocês empiricamente, eles encontraram sim muitos pergaminhos, muitos artefatos religiosos da igreja primitiva e principalmente segredos muito bem preservados dos essênios. Sim, dos essênios. Para saber mais, veja um vídeo meu, O Mistério dos Anos Perdidos de Jesus. Né? Onde é que Jesus ficou nesse ato de tempo? Né? Ele ficou dos 11, 12 até os 33, de 29,5, para ser preciso, ninguém sabe dele. Você vai saber nesse vídeo, tá? Então, os Cavaleiros Templários, nesse momento também, começaram a se tornar uma espécie de lendas vivas. Então, os peregrinos que iam a Jerusalém, como eles eram protegidos pelos Cavaleiros Templários, né, defendidos, não tinham mais os perigos de assaltos pelo caminho, eles começaram a dizer, cada vez que eles voltavam da Terra Santa, eles contavam fatos heróicos, né, que molduravam os Templários. Então, como eles eram bons combatentes, como eram pessoas boas, de caráter ilibado, como eram homens santos, e aquilo começa a ter uma repercussão muito grande, começa a fazer eco, eles começam a se tornar conhecidos e ter fama. Essa fama chega em toda a Europa. Filhos de nobres pedem para que sejam alistados nas fileiras dos templários. Reis desejam conhecer os templários. Eles são os únicos cavaleiros autorizados com a aprovação da igreja a usar uma capa branca, representando a sua pureza. Né? Eles também tinham ritos iniciáticos, o pouco que vaza para nós, os ritos iniciáticos eram tanto quanto violentos, porque anelavam preparar, né, os seus iniciados para suportar as dores de uma guerra, a surra de uma guerra, e muitas vezes também te preparavam para suportar torturas caso eles fossem aprisionados. Eles eram muito famosos pelas suas habilidades, eram os primeiros a entrar em campo de batalha e os últimos a saírem. Isso começa a ter um desdobramento em toda a Europa e eles começam a ser muito bem vistos. Esse ritual de iniciação deles, de certa forma, destruía a mente. Né? Era uma espécie de MK Ultra da antiguidade. Né? E eles se tornavam combatentes muito frios. Quando eles ligavam o modo combate, eles eram frios, calculistas, sem clemência e extremamente bons combatentes. Obedeciam cegamente às ordens dos seus líderes, né, dos seus capitães ali, né? Então, esse compromisso ligado a eles de fidelidade, lealdade, entrega, gratidão e união, é interessante nós observarmos isso. Guarda essa informação.
Nós vimos isso dentre os templários. Todo esse conjunto aqui. Vou repetir alguns dos valores, tá? Fidelidade, lealdade, entrega, gratidão e união. Era o que os templários possuíam, dentre outras questões, né? Não apenas os templários, mas várias outras seitas têm isso também. Na Irmandade também tinha, é assim na Rosa Cruz, é assim na maçonaria. Na maçonaria, na Rosa Cruz, na Cientologia, por exemplo, não existe dízimo, nem trízimo, nem venda de objetos ungidos ou consagrados. Não existem promessas de riquezas e prosperidade, mas existe um grande investimento. Tal é que você vê o luxo de lojas maçônicas, o luxo de templos da Rosa Cruz, né? A opulência da Cientologia, por exemplo, tá? Tô pensando alguns exemplos aqui, porque existe uma entrega voluntária, Agora, na igreja cristã hoje nós vemos um grande paradoxo. Veja como esse vírus nos afetou, né? As pessoas só entregam, só ofertam em amor, né, quando são obrigadas, porque tem medo do devorador, tem medo da maldição ou porque deseja uma recompensa. Quer dizer, não existe essa entrega, não existe lealdade, né? Você sai, você já fala mal do pastor, do irmão, da irmã, não existe gratidão, né? Muitas vezes eu ajudei pessoas durante 1 ano, 2 anos, ajudei como eu pude. Paguei um convênio médico, ajudei a pagar um aluguel, enfim, na medida do que eu posso, né? Uma compra mensal, né? E durante anos. E olha, se eu contar nos dedos quantas pessoas foram gratas por isso, meu Deus, eu acho que eu vou ter 2. Vou ter 2 pessoas que realmente foram gratas por isso, né? Que realmente, puxa, sei que agora você não pode me ajudar, mas eu agradeço por tudo que você fez, né? Pelo conselho, pela oração, pela ajuda, enfim, né? Eu tive 2 pessoas que realmente eu percebi que foram muito gratas, né? Uma gratidão de verdade, genuína, pura, né? Mas a grande maioria é assim. Então por que nós não temos essa lealdade, essa gratidão na igreja? Nós não conseguimos ser leais a Deus. Nós não conseguimos orar uma vez por dia sequer. Apenas uma oração assim, Pai, obrigado por mais um dia. A gente não consegue abrir e ler 3 versículos por dia. Por isso eu tenho até uma série no meu canal do YouTube, fica a dica para você. Se você quer ler a Bíblia, eu sempre sugiro que você comece pelo Evangelho de João, Atos e Pentateuco. Acho que é a maneira legal para você começar a conhecer as Escrituras Sagradas. E eu tenho uma série de vídeos sobre isso. Vai lá ver A Última Lágrima, o Evangelho de João. Começa ali, né? Você já vai conhecer um pouco mais da Bíblia. Tem dificuldade de ler? Então escuta, né? É uma maneira de poder te ajudar a conhecer a palavra de Deus. Então nós vemos muita ingratidão, nós vemos muita falta de lealdade com Deus, com os valores de Deus, até mesmo com os servos de Deus. Falta muitas vezes em nosso meio a gratidão, falta as boas obras, falta fé, falta amor. Por que isso está faltando? O que acontece? Se as pessoas que cultuam e vivem a mentira conseguem ser mais leais do que nós, alguma coisa está errada, né? Nós somos contaminados com um vírus que ataca especialmente a sua fé, o seu amor e a sua esperança. Preste atenção em mais um detalhe. No ano 1128, os templários, como já estão ficando famosos, eles ganharam nada mais, nada menos, ganharam de oferta um castelo. Sim, ganharam um castelo da Condessa Teresa de Portugal, o castelo de Soures. Ganharam um castelo. Esse castelo é para vocês. Gente, um castelo, vamos combinar, um castelo. Tudo bem, estava numa posição estratégica, geograficamente estratégica. Ele controlava a parte de tráfego fluvial, por isso o castelo ele foi construído em uma região mais baixa, não alta, como os demais castelos eram, que era importante os templários estarem aí como base, trazia uma proteção ao comércio fluvial, mas interessante que eles ganharam um castelo, e esse foi o primeiro de outros castelos que eles ganharam. Somente em Portugal, os templários ganharam de oferta 10 castelos, 10! Olha, às vezes para pessoas ofertarem R$10, assim, por amor, já é difícil. E os templários ganharam castelos, porque o povo e os líderes olhavam para eles como pessoas assim, puxa vida, vamos ajudar, vamos somar. E olha como é essas coisas nos nossos dias, né? E se nós fizermos um paralelo, existe muito investimento em falsos profetas. Presta atenção, os falsos profetas constroem templos faraônicos, têm fazendas, têm jatinhos, moram em verdadeiras mansões e não dão retorno nenhum para o povo que oferta para eles. Você não vê eles construindo um hospital,
né? O Hospital Universal, por exemplo, não tem, né? Uma escola, uma creche, um orfanato, um local de reabilitação. E quando isso existe, quando existe, por exemplo, um local de reabilitação, é só para inglês ver, é só para ser uma fachada, uma vitrine. Eles pegam meia dúzia de gato pingado, colocam lá, precisamos arrecadar ofertas para manter o nosso abrigo aqui, né? Só que tem meia dúzia de gato pingado, então eles pedem para você sustentar 1000 pessoas e eles têm meia dúzia. Então, como tem muitas igrejas que financiam obras missionárias de missionário fantasma. Não é apenas funcionário fantasma que tem no Congresso, não, que a gente vê os erivezeira disso, assessor parlamentar fantasma, tá cheio disso, né? De nepotismo. Agora, acontece também, né, de você ter missionário fantasma, missionário que não existe, que a igreja pede oferta em nome do missionário e não vai nada para o missionário. Eu conheço muito disso. Então, olha só que paralelo, né? Hoje, literalmente, eu vivo pela fé, eu vivo de ofertas voluntárias, por amor. Não vendo nada, não cobro nada, os vídeos são grátis, né? Mas o que eu tenho de retorno, né, de ofertas de incentivo, muitas vezes é pouco, né? Então, tenho minhas dificuldades, como todo brasileiro tem, é normal, né? Mas eu vejo como falta esse coração disposto no povo de Deus, né? Eu não tenho 13º, não tenho férias, não tenho convênio médico pagado pela empresa, nada disso, né? Mas eu vejo como são poucas as pessoas que realmente decidem não apenas orar pela gente, não apenas divulgar os vídeos, mas também investir nessa trincheira, né? Então é a minha oração diária, que Deus levante mais pessoas, porque aí eu vou ter mais tranquilidade, mais serenidade para me debruçar, né, nos estudos e produzir bons vídeos, bons livros, né? Posso atender mais pessoas, posso doar mais livros, posso ajudar mais pessoas, posso, enfim, ter mais tempo, né, para aconselhar, para desenvolver aulas, cursos, lives. E isso tudo você precisa de uma certa serenidade, né? Uma serenidade de espírito. E é claro que esse não apenas o suporte de oração, mas eu estou no mundo, né? Eu preciso de recursos para viver. Eu não vivo pelo dinheiro, mas eu preciso de dinheiro para viver, né? Então fica aí o toque para vocês orarem pela gente, tá? Para que Deus mande mais mantenedores fiéis. Eu não quero um castelo, eu só quero o suficiente para nós podermos ter a cada dia com a dignidade, né, que acho que um servo de Deus merece, né? E fazer o melhor para você. Então ora por isso. Eu não tenho férias há 20 anos. Desde quando eu sirvo a Deus, nunca tirei férias, nunca me queixei disso também. E o meu lazer é comer num restaurante, né? De vez em quando, e agora levar a minha sobrinha do coração, às vezes passear, né, em algum lugar. Esse ano tem sido meu lazer, tem sido uma grande bênção para mim. Então eu poderia ter me rebelado com Deus, né, mas minha fé não foi turvada, né? Mesmo com a ausência do meu filho, da minha esposa, eu continuo aqui por amor a vocês. Porque por mim, claro que eu preferia estar no céu com Cristo, mas orei, falei, Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou aqui por amor a vocês, por amor ao reino, fazendo o melhor que eu posso no ministério. Hoje eu posso fazer minhas as palavras de Paulo. Meu viver é Cristo, a morte é lucro. Então procuro fazer o melhor. Eu não tenho medo de nada diante de Deus. Não tenho medo de nada nessa vida. Tenho medo de ameaça, cara feia, calúnia, tudo isso que é normal no ministério. Não tenho medo nada disso. O único receio que eu tenho, deve ser o seu medo também, é de desagradar a Deus, desapontar o Pai. Esse é o único receio que eu tenho. Voltando então aos templários. Os templários crescem e formam um grande exército e recebem generosas doações, não de pessoas, mas de países. França, Escócia, Inglaterra e Portugal são os principais mantenedores dos templários. E quando eles voltam agora para Jerusalém, eles estão carregados de riquezas e uma ampla campanha militar tem início. Com o prestígio que eles têm, né, milhares se alistam, né, para fazer parte do exército dos templários. E aí o que acontece? Muitas vilas, muitas aldeias ficam com poucos homens, né, deixando muitas viúvas em vida. Né, ficavam mais os idosos, as crianças, a maioria queria se alistar. Eles vão reunir um grande exército em Jerusalém, 70.000 homens, para fazer mais uma expedição, mais uma expedição santa. Só que dessa vez algo sai errado. Eles vão marchar para Damasco. É a segunda cruzada, de 1047 a 1049. Foi um grande fracasso. O único ponto positivo foi que em 1147 eles conseguiram recuperar Lisboa. Fora isso, os turcos ofereceram uma brava resistência e muitos cruzados morreram em batalhas. Enfraquecidos após essas primeiras derrotas, então muitos monarcas se uniram e convenceram a regente de Jerusalém, que comandava ali, o rei de Jerusalém, a rainha de Jerusalém, melhor dizendo, que era Melisandra de Bolonha. Né? Ela era mãe de Balduíno III, mãe de Balduíno III. Então, sobre as necessidades
de ter um ataque a Damasco. A cidade árabe, então, era aliada, né, dos cristãos, só que agora não mais. A tática passa a se mostrar muito mal sucedida e apenas acelerou a unificação da Síria. Entra em cena mais uma coisa, o tal de Saladino. Não vou entrar nos pormenores da história, mas Saladino foi um grande líder militar, né, e continuou a reconquistar muitos territórios e expulsar cristãos de sua região. Agora fica aqui uma pergunta que a gente vai responder no próximo vídeo. Se era um exército santo, se era um exército que tinha o apoio eclesiástico majoritário do representante de Deus na terra, o Papa, se eles tinham valores nobres de pureza, lealdade, castidade, protegiam os fracos, os pobres, as viúvas, tinham um empenho bom no seu coração, se dedicava à prática religiosa, à oração, ao conhecimento da palavra, por que Deus não abençoou eles e por que eles perderam muitas batalhas na Segunda Cruzada? E muitos deles morreram, inclusive habilidosos cavaleiros templários. O que aconteceu? Por que Deus não guardou? Por que Deus não protegeu? O que aconteceu? O que foi que eles fizeram de errado? Essa será a resposta, né? Vamos discutir esse assunto como resposta no próximo vídeo. Não perca o próximo episódio, nós vamos contar para vocês o porquê que Deus não abençoou aquele povo, aquele exército, e por que também, como é que eles foram destruídos, o que aconteceu com os templários que foram destruídos. Vamos falar um pouco sobre uma ilha no Canadá, onde supostamente tem um poço que ninguém consegue acessar até agora, que abriga tesouros dos templários. Será que eles têm mais conhecimentos? Os templários têm alguma coisa a ver com bruxaria? Eles se consideram também descendentes, né, do rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, e o rei Arthur foi contemporâneo de um bruxo, Abramelin, ou Abramelin, né, e supostamente os templários conseguiram pergaminhos e um grande livro de Abramelin. Será que isso realmente aconteceu? Como é que estão os templários nos dias de hoje? Como é que funciona essa seita? Aguardamos vocês no próximo domingo. Te prepara, fritando miolo. Grande beijo no coração, queridos, que Deus te abençoe e te guarde. Ora pela gente, dobra o joelho, ajuda a expandir essa tenda para que mais pessoas possam ser abençoadas. Compartilhe o vídeo, curte lá, segue a gente no canal do YouTube, no Instagram, que eu mostro meus bichos, gato, e se Deus tocar no seu coração, seja um mantenedor dessa trincheira, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a semana que vem.